pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre as estruturas de sustentação. Em específico, nós vamos abordar um pouco sobre as fundações, algumas características básicas, alguns critérios para a escolha e dimensionamento dessa estrutura, que é a principal estrutura não só das construções rurais, mas para as construções num todo. Então, o que que nós temos? Quando nós falamos de fundações, nós temos que entender que elas são a base de toda construção. E por isso, se uma fundação não for dimensionada corretamente, ela pode comprometer toda a construção, além de acarretar custos posteriores bem mais elevados do que aquele planejado inicialmente. Só para vocês terem uma noção, eu vi um estudo recentemente, na verdade há algum tempo, em que ele falava que quando a fundação ela é bem projetada, o seu custo corresponde de 3 a 10% do custo total da edificação. Entretanto, se essa mesma fundação for mal projetada, esse custo pode atingir de 5 ou até 10 vezes mais do que aquele inicialmente planejado, do que aquele inicialmente proposto. Então nós temos que tomar bastante cuidado e por estes e outros motivos técnicos, as fundações elas devem ser resistentes e dimensionadas de acordo com as características e condições de cada local em que ele vai ser construído. E além disso, nós temos que tomar alguns cuidados quando nós falamos de fundações. Primeiro, temos que levar em consideração a natureza geológica do terreno em que vai ser feita a construção, ou seja, a estrutura, a composição e as propriedades físicas dos materiais e dos solos devem ser levadas em consideração. Se for possível, nós temos que evitar terrenos baixos, de lençol freáticos muito próximos às superfícies e locais insalubres. Também devem ser evitados terrenos turfosos e resultantes de aterros de lixo. Isso porque esses tipos de terrenos eles são considerados fracos, estão muito suscetíveis, estão muito sujeitos à decomposição da matéria orgânica. Além disso, por definição, nós temos aí que as fundações elas são obras enterradas no terreno, então elas são subsuperficiais, né? Justamente para evitar o escorregamento lateral e tem a finalidade também de receber todas as cargas da construção e transmitir essas cargas de maneira uniforme sobre o leito da fundação, também conhecido como leito firme ou leito ou camada resistente do terreno. Quais são os elementos que nós temos que levar em consideração no estudo das fundações? Basicamente, nós temos aí as cargas atuantes sobre as fundações e a natureza e as características do subsolo. Nós já vimos anteriormente que a função básica das fundações é suportar todos os esforços das edificações e transferir esses esforços ao leito resistente. Entretanto, para que isso não ocorra ruptura ou deformações nas nossas construções, nós devemos escolher bem o tipo de fundação e para escolher bem a fundação que eu vou utilizar, eu preciso conhecer os esforços resultantes da minha estrutura e as características do solo em que essa fundação vai ser apoiada. Se for atendido esses dois critérios, né, esses elementos, nós devemos escolher o tipo de fundação a ser utilizada na minha construção, sem esquecer, mais uma vez, né, que a fundação ela tem que transmitir as cargas para as camadas do terreno que tenham capacidade de suportar esses esforços que foram previstos anteriormente sem ruptura. Além disso, a execução das fundações não deve provocar danos a estruturas vizinhas. Um bom exemplo disso, quem já deve ter visto aí, são galpões, instalações zootécnicas, além do aspecto sanitário, lá galpões para aves, granjas de suínos, eles ficam distantes uns dos outros também devido a justamente as fundações, então tem lá em média de 50 a 100 metros entre esses galpões, entre outros fatores justamente para isso, para evitar que as cargas, né, os esforços que uma fundação está despejando no solo, comprometa, na verdade, a estrutura vizinha. Então tem que tomar esses cuidados. Em específico, sobre a natureza e a característica do subsolo, nós devemos fazer um diagnóstico do solo
para verificar a sua natureza e também para verificar a profundidade da camada resistente, porque é essa camada que vai receber todas as cargas da minha construção. Esse diagnóstico ele pode ser feito por sondagens, principalmente em construções de grande porte, ou também a partir de métodos práticos, como os postos de observações, como as brocas rotativas e trados, e até mesmo observações empíricas, com o uso ali de pás e picaretas. No entanto, é bom frisar que esses métodos práticos que eu estou comentando aqui com vocês, eles são recomendados apenas para construções de pequeno porte. Esses métodos práticos, vocês estão vendo aí, né? São aí os postos de observação, como já comentado anteriormente, são as brocas rotativas ou os trados, que também podem ser utilizados, ou os métodos empíricos. Interessante sobre os métodos empíricos é a observação que você vai ter quando você usa lá a pá, por exemplo. Se você está lá usando a pá para identificar a tensão admissível do solo, e aí tensão admissível, gente, consiste no valor limite de tensão que um determinado material, com determinada estrutura vai resistir. Então, neste caso, a gente está testando o solo. Então, qual é o valor limite que o solo pode resistir? Lembrando também que tensão ela corresponde ao resultado da ação de cargas externas sobre uma unidade de área e submetida àquelas solicitações mecânicas que nós já falamos anteriormente. Então, por exemplo, quantos quilos a cada centímetros quadrados o meu solo vai suportar? Será que o solo suporta 1 quilo, 2 quilos, meio quilo por centímetro quadrado? Isso é a tensão admissível, e se ela é admissível, né, é o máximo que o solo pode resistir. É um parâmetro importantíssimo a tensão admissível, gente, porque a partir dele e outros fatores, né, também técnicos, você vai escolher e dimensionar a sua fundação, de acordo com essas características do subsolo também. Olha que bacana quando a gente fala aí dessas condições empíricas. Tem aí o método da pá e picareta. Se a pá e a picareta ela vai penetrar com facilidade no solo, ele é classificado com um solo de baixa tensão admissível. Se a pá não penetra no solo, né? Entretanto a picareta sim, lembrando aplicando a mesma força, a tensão admissível do solo é de aproximadamente meio quilo por centímetro quadrado. E se a picareta ela vai penetrar com dificuldade e a pá não penetra, mais uma vez, a tensão admissível do solo está entre 0,8 e 1 kg por centímetro quadrado. É um método empírico? Sim, mas para construções de pequeno porte já te dá uma percepção de como está a tensão admissível do solo e se está apropriado para o tipo de fundação que você está planejando utilizar ou não. Falando sobre os tipos de fundações, nós temos aí uma classificação em que nós temos as fundações classificadas como diretas ou fundações indiretas. E aí, quando eu tenho aí fundações diretas, elas também são conhecidas como fundações superficiais ou rasas e são estruturas que transmitem a carga diretamente ao solo pela própria fundação. Então, ela está apoiada direto no solo. Normalmente são feitas escavações relativamente rasas, tendo no máximo uma profundidade de 5 metros quando a fundação ela é direta. Só que esses 5 metros eu tenho que tomar um cuidado, porque eu posso trabalhar com fundações diretas contínuas ou fundações diretas descontínuas. Por exemplo, pequenas construções rurais de no máximo 1 ou 2 pavimentos, você pode utilizar as fundações diretas contínuas, desde que a profundidade da minha fundação seja de no máximo 1,5 metro e de no mínimo 50 centímetros. Então você fez o teste lá para encontrar a camada resistente, o leito resistente do solo, e nesse teste você identificou a tensão admissível lá, que é aceitável, numa camada de 30 centímetros, por exemplo. Mesmo que você encontre profundidades menores do que 50 centímetros numa camada resistente, recomenda-se que o mínimo para uma fundação seja de 50 centímetros. Você fez testes e continuou testando. Em um outro local, você já verificou que a camada resistente, o leito resistente,
ele está ali a 1,20 m. Então você trabalha nisso aí, entre 50 centímetros e 1,5 m de profundidade para fundações diretas contínuas, pensando que você está trabalhando com construções de pequeno porte. E pode aí, na literatura, fala-se até 2 pavimentos, mas usem sempre essa regrinha do que é pequeno porte, né? Já as fundações diretas descontínuas, que também são fundações diretas, né, que são mais práticas, mais rápidas e não exige ali, embora exija conhecimento técnico para ser dimensionado, ela é um dimensionamento um pouco mais simples. As fundações diretas descontínuas, elas já são indicadas para obras, né, para edificações em que a camada, o leito resistente, tem ali uma profundidade superior a 1,5 m. Porém, eu tenho que tomar o cuidado que essa profundidade deve ser ali de no máximo 5 metros, porque acima de 5 metros de profundidade, né, então 5,5 metros, por exemplo, 6 metros de profundidade, a minha fundação ela já é considerada uma fundação indireta. E aí eu não posso utilizar os mesmos métodos, as mesmas técnicas, os mesmos cálculos para dimensionar essa estrutura. Normalmente as fundações diretas descontínuas, elas são projetadas e são utilizadas em obras em que as cargas dos telhados, quando tem lajes e alvenarias, elas são carregadas nas vigas, ou seja, apoiadas nas vigas, e as vigas são apoiadas aos pilares. E aí, por isso, você precisa de uma fundação com uma profundidade um pouco maior. E com relação às fundações indiretas, pessoal, as fundações indiretas, elas normalmente são empregadas em obras de grande porte e com mais de 2 pavimentos, em que na maioria das vezes, né, precisam de sondagens com equipamentos e pessoas especializadas. Então são fundações, estruturas bem mais complexas, todo o processo de cálculo e dimensionamento ele é bem mais complexo. Então, por isso, você precisa de pessoas que realmente sejam especializadas nesse assunto para que você possa trabalhar e dimensionar corretamente essa fundação para atender os critérios, para que suporte todas as cargas e para que não tenha problemas futuros aí. Normalmente, esse tipo de fundação encontra-se em camadas, né, em profundidades superiores a 5 metros. Então, entre 50 centímetros e 5 metros, fundações diretas. Lembrando que diretas contínuas são as fundações entre 50 centímetros e 1,5 m. Entre 1,5 m e no máximo 5 metros, recomenda-se as fundações descontínuas. E acima de 5 metros de profundidade, recomenda-se as fundações indiretas, porque normalmente utiliza ali as estacas de concretos ou tubulões concretados para construir, para determinar essas fundações. Certo, pessoal? No próximo vídeo a gente vai falar mais um pouquinho de estruturas. É um vídeo bem rapidinho, né? Em que a gente abordou só algumas características e conceitos bem básicos sobre essa estrutura que é de vital importância para construções.